Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Final de semestre, né? Todo mundo ali já cansado, né? Que tá chegando no final, muita prova. Falando em prova, como é que foi a prova de sexta-feira? Foi boa? Foi, né? É. Bom, já corrigi quase tudo. Acho que eu já corrigi 80, 90% das provas. Poderia ser melhor, né? Não tá assim, não tá uma média tão boa, mas é bom, tá bom, tá bom. Ainda tem duas provas, né? Então eu espero que nessas duas últimas a média seja um pouco maior. Mas eu entendo também, né? Porque coordenadas polares, assim, rosácea, cardioide, não é tão, assim, trivial e nem muito comum, né? Normalmente é um baque, assim, para quem tá vendo pela primeira vez. Falando em prova, eu queria dar um aviso para vocês. Já está disponível no Moodle as suas notas da segunda avaliação. Então você entra lá, coloque seu acesso, avaliação, livro de notas, aí já vai estar lá a segunda todinha. Aí você vai verificar se as notas estão tudo ok. Caso tenha algum problema, só você nos avisar, nos comunicar, tá bom? Então é isso, vamos para o nosso assunto de hoje. Lembrando que hoje nós vamos começar a nossa última etapa desse curso, que é falar sobre integrais triplas. Antes de ir para esse assunto, eu só queria fazer uma comparação bem breve entre as integrais duplas, que é o que a gente já está acostumado, né? Foi o que a gente estudou até agora, com as triplas. Até para vocês verem que não vai ter tanta novidade. Acho que vocês mesmos já poderiam imaginar como seria uma integral tripla, né? Por exemplo. Então, deixa eu ir aqui para o primeiro quadro. Só queria começar com essa observação primeiro. Opa, já temos uma dúvida? Gostei. Vai lá, Marco, diga aí sua dúvida. Boa tarde, Diga seu nome, seu curso. Isso. Marco Antônio, engenheiro da computação. Bem, professor, na sexta-feira, Aham. na aula de monitoria, o monitor estava resolvendo uma questão e acabou que a gente não chegou no consenso da resposta. Era a questão R igual a cosseno de 4 θ. Era uma curva polar e ele queria saber a área. Na hora da explicação, ele disse que o R não poderia assumir valores negativos, então alguns valores do θ não poderiam ser representados na sua função para a gente calcular a área. Eu discordei dele, só que a gente não chegou no momento, não chegou numa resolução e eu queria saber qual é o certo. R pode assumir valores negativos? Porque na minha cabeça, R e θ são coordenadas. Então, se são coordenadas, são pontos. Então, pontos podem sim assumir valores negativos. O que esses pontos significam são outros 500, porque o R vai ser uma distância, que é a distância de dois pontos, que vai ser um vetor. Então, vetores podem sim ter negativo, o que vai mudar é o seu módulo. Então, essa é a minha pergunta, porque quando ele fez a questão, lá, o R igual a 4 cosseno θ, ele disse que só os valores acima de zero de θ poderiam ser assumidos. Então, meio que ele calculou a metade da área total do 4 cosseno θ. Aí, então, eu queria saber, do cosseno de 4 θ. Aí, eu queria saber como é que, tipo, qual é o certo, porque aí depois ele disse que o certo seria R igual a módulo de cosseno θ. Só que eu também discordo porque o que aconteceria é que ele ficaria refletido para cima e não ficaria toda a área. Então eu queria saber como é que poderia ser feito, qual é o certo, qual é o errado e afins. Tudo bem, Marco. Gostei que você esperou, né? Se fosse, não vou esperar segunda-feira, vou Sim, perguntar. fiquei Tá certo, é isso mesmo. empolgado Acho com que essa não pergunta. dormiu direito, né? Esse final de semana, Fiquei né? pensando várias vezes, Foi, mas é foi isso. um final de semana a menos, né, pra ti. Não, mas agora a gente vai resolver tua dúvida. Bom, vamos lá. Era cosseno de 4 θ, né? Isso. Tá, deixa eu fazer. Como eu vou trabalhar a observação aqui, vou fazer logo pra cá. Sim, vamos lá, Marco. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente fez aqui em sala o cosseno de 2 θ, certo? No caso do cosseno de 2 θ, o que acontecia? De 0 a 2π, a cossenoide, digamos assim, ela dava duas voltas completas. E a gente fez todo o gráfico aqui. No caso do cosseno de 4 θ, o que vai acontecer? De 0 a 2π, aquela sua cossenoide, ela vai conseguir dar quatro voltas completas. O que significa que isso aqui vai ser uma rosácea agora de 8 pétalas. Tá? Não sei se foi isso que deu no final lá de vocês. Mas isso aqui deveria ser uma rosácea agora de 8 pétalas. Tá? Então você dividiria aqui. Só pegar aqui. Lembra que aqui ficou uma divisão
é de π sobre 4. Agora a gente ia dividir em π sobre 8. Né? Você ia ter que pegar aqui. Na verdade, se eu não me engano, eu lembro que essa questão de pedir a área, não era isso? Tá, então nesse caso, ó, olha o que a gente vai fazer. Nesse caso, você nem precisava desenhar a rosácea toda. Bastava você saber que ângulo era esse daqui, que era o ângulo de π sobre 8. Você fazia uma pétala aqui. Depois, a sua área seria integral de 0 a cosseno de 4θ. Se você, aí depois de 0 a π sobre 8, r dr dθ. Só que de 0 a π sobre 8, estou calculando só isso daqui, né? Depois eu multiplicava por 2, vai ter uma pétala, e depois por 8, porque são 8 pétalas. Então, no final, se você quisesse fazer direto, você fazia logo aqui, ó, 16, e você calculava. Mas a rosácea mesmo aqui, ela teria que aparecer uma coisa de 8 pétalas, tá? Pra gente. Para eu fazer direitinho, eu ia ter que fazer... Tá, calma aí que eu estou tentando pensar de um jeito de fazer o mais rápido possível, porque isso aqui vai demorar um pouquinho para eu fazer. Deixa eu ver. Fazer aqui a cossenoide. Teria que fazer 4 voltas. 1, 2, 3, 4. Aqui seria 2π. A gente divide isso aqui. Aqui seria π sobre 8. Deixa eu ver. 0, π sobre 8, 2π sobre 8, 3π sobre... Só que aqui não. Aqui vai ser 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui ficaria π sobre 16, 2π sobre 16. Aqui ficaria 3π sobre 16, 4π sobre 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16π sobre 2. 16π. Só que aqui... Marco, acho que não tem jeito. Eu teria que fazer com calma isso aqui para ti, ó. Pelo que você me falou, você estaria certo, tá? O R ele pode ser negativo. O que seria o R negativo? Ele ia ser espelhado, só que do outro lado. Que nem quando a gente estava fazendo a rosácea de 4 pétalas, né? Sim. Porque você tinha aqui, no caso, 4 pétalas. A gente divide isso daqui em 8 partes. Aqui era π sobre 4. Aqui ficaria 3π sobre 4. Aqui ficaria 5π sobre 4. E aqui ficaria 7π sobre 4. Só que a gente percebeu o seguinte, quando a gente estava fazendo, que quando a gente ia de 0 a π sobre 4, o R estava positivo, estava bonitinho. Então, você fazia daqui para cá. Quando ele ia de π sobre 4 a π sobre 2, por exemplo, o R era negativo. Se o R é negativo, quer dizer que ele vai se espelhar aqui para baixo. Então, ao invés dele aparecer aqui, no caso, ele aparecia uma figura aqui embaixo. Aí, o R aqui continuava negativo. Então, como ele continuava negativo, ele já aparecia aqui para baixo, assim. Aí, daqui, ele já voltava a ser positivo. Então, ele fazia assim e assim. E quando ele vinha para cá, de 5π sobre 4 até 3π sobre 2, ele voltava a ser negativo. O negativo é que ele se reflete aqui do outro lado dele. E depois ele terminava aqui e, por último, ele fazia isso daqui. Mas a moral da história é que o R ele pode ser negativo. E o que significa o R negativo é só que você está refletindo, só que do lado contrário. Ou seja, a distância CR igual a 1 quer dizer que o seu ponto ele faz a rotação e está a 1 metro, digamos que seja 1 metro, né? A 1 metro de distância. Se for menos 1, quer dizer que o seu ponto ele faz a rotação, só que 1 metro é no sentido contrário. É na outra reflexão. Então, seria isso, mais ou menos, né? Então, no caso da função 4π, 4θ, né?
você teria 4 voltas, você teria 8 pétalas aqui. Uhum. E com certeza, como você está falando, ia ter momentos que o R ia ser negativo. Mas você ia refletir para cá. Mas isso ia te dar a figura toda, porque, por exemplo, olha o que aconteceu aqui, né? Uhum. Quando a gente foi fazer desse lado aqui, ela refletiu para cá. Sim. Mas quando eu cheguei aqui, ela refletiu aqui para cima. Então, de certa forma, por mais que tenha pontos que ela seja negativa, mas no final ela vai ser completa, ela vai ser 8 pétalas mesmo. Entendi. Tá bom? Ok. Obrigado, professor. Então, realmente você pode inverter. Isso eu... Mas não se preocupe, porque isso aqui também, eu não sei se... Depende do livro que você pegar, mas como nós que a gente usa o Stuart ele mesmo faz isso, esse procedimento. De quando o R, por exemplo, é negativo, a gente reflete do outro lado. Mas é claro que depende de como você fosse definir coordenadas polares, talvez, né, da maneira que você definir, não, eu não quero R negativo. Mas aí você ia ter que trabalhar de uma outra forma para que você consiga trabalhar com coisas desse tipo aqui. Entendi. Tá? Mas nesse caso, realmente, o R ele pode ser negativo. Ok. Obrigado, Tá bom, professor. Marco? Então, palmas para o Marco Antônio. Tudo bem, Marco. Obrigado. Olha, agora eu fiquei... Eu que selecionei essa questão, Marco. Mas na verdade, quando eu selecionei essa questão, eu já estava pensando nisso daqui, ó. Nem fazer o desenho, só chegar, porque ele só pedia a área, né? Então eu que pedi para eles fazerem, até porque eu queria que vocês vissem assim, 4 θ vai dar 4 voltas. Aí você pensa, o professor vai me dar muito trabalho. Só que você não vai ter tanto trabalho, porque se você perceber que isso aqui é uma rosácea, e você já sabe calcular, você só tem que saber o ângulo que começa aqui, aí você multiplicaria por 16, aí você já encontraria a área, entendeu? Até porque se fosse fazer assim mesmo eu tentando achar um jeito mais rápido, mas não, eu ia ter que parar e fazer com calma. E, por exemplo, se a rosácea de 2 θ, que é essa daqui, já levou um bom tempo para fazer isso daqui, principalmente didaticamente, né? Eu ia ter que fazer direitinho. Você já tem que ver quais seriam os ângulos aqui mesmo direitinho. Nem sei se eu cheguei... Acho que nem sei se é π sobre 16, porque quando chega aqui tem que dar 2π. E aí eu tenho que ver direitinho para poder fazer o desenho, para poder aparecer as 8 pétalas. Mas, como ele só pedia a área, isso aqui já resolveu o meu problema. Tá bom? Tudo bem. Então, tá. Nós estamos aqui, né? Então, vamos lá. Então, voltando para cá, a gente vai fazer uma pequena comparação entre as integrais duplas e integrais triplas. Então, vou escrever aqui primeiro, ó, integrais duplas. Depois, a gente vai fazer uma comparação com o que nós vamos estudar hoje, que são as integrais triplas. Vamos lá. Então, gente, se vocês lembrarem um pouquinho, como foi que a gente abordou esse tema aqui das integrais duplas? Primeira coisa, a gente pegou uma função de 2 variáveis, ou seja, você pegava aqui um f, isso logo no início, ó. Essa função f, o domínio dela não era todo o R2, era um pedaço do R2. Esse pedaço, inicialmente, era um retângulo. Então, a gente chamava de R. Esse R era um subconjunto do R2. E aí, como é que você representava a região de integração? Ora, se a sua função ela tem 2 variáveis, quer dizer que a região de integração se encontra no R2. Então, na hora que você fosse desenhar aqui a região de integração, você faria, nesse caso, simplesmente um retângulo. Então, isso daqui era a nossa região de integração para integrais duplas. Aí, quando você calculava a integral dessa função nessa região, se a função era não negativa, isso te dava um volume. Aí, como é que ficava, então, esse volume? Você fazia aqui no espaço. Aqui em cima, você tinha uma superfície. Deixa eu ver se eu pego aqui outro giz. Você tinha uma superfície, mas pode ser assim. Essa superfície ela tinha um domínio, que era um retângulo. Pronto. Então, ó, lá em integrais duplas, você tinha uma função de 2 variáveis.
Esse daqui era o domínio de integração dela. E aí, quando você calculava a integral, se a função era não negativa, você calculava, na verdade, o volume dessa figura. O volume acima dessa região e abaixo aqui da minha superfície. Isso você já sabe. Ok. O que vai mudar agora em integrais triplas? Seguindo o mesmo raciocínio. Primeiro, se aqui você tinha uma função de 2 variáveis, agora você vai ter uma função com 3 variáveis. Ou seja, a sua função depende de x, depende de y, depende de z. Então, essa função aqui eu vou dizer que é uma região B. Essa região B é uma região do R3 que vai nos reais. Aí eu te pergunto, como será que vai ser a região de integração agora para essa função aqui? Ora, se lá naquela outra função a região de integração era uma coisa bidimensional, agora aqui a minha região de integração vai ser algo tridimensional. Ou seja, o domínio aqui da minha função já é um subconjunto do R3. Então, se eu fosse analisar, por exemplo, essa função aqui, a região B, vamos dizer que B agora é uma caixa retangular, já que a gente começou com um retângulo ali, agora a gente vai começar com uma caixa. Então, vamos fazer aqui uma caixa. Ó, então, essa caixa aqui já é o domínio da minha função f. Vou até colocar os eixos aqui. Ó. Aqui seria o eixo z, aqui seria o y e aqui seria o x. Então, o que eu já quero chamar a sua atenção aqui é que no nosso caso aqui da função de 3 variáveis, o domínio dela já é uma região do R3. Só que eu te pergunto, tem como fazer o gráfico dela? Porque, olha só, no caso das integrais duplas, o que você tinha? O domínio estava no R2, a imagem estava nos reais. Então, o gráfico, a dimensão do gráfico vai ser algo tridimensional, porque você pega aqui o R2 mais o R1. Então, o gráfico ele é tridimensional. Lá em cálculo 1, você pega uma função que vai dos reais nos reais. E como é o gráfico dela? É algo bidimensional, é algo do R2. Aqui você tinha algo do R3. Nesse caso aqui, ó, que eu pego uma função que o domínio está no R3 e a imagem está no R1, o gráfico dessa função seria em qual dimensão? Seria na 4ª dimensão. Então, nesse caso, ó, eu já não conseguiria desenhar para vocês o que seria o gráfico dessa função f, já que ele está na 4ª dimensão. Então, nesse caso aqui, ó, nas integrais triplas, a gente só vai ficar, pelo menos em questões de desenho, só com o desenho do meu domínio da minha função. Tá, professor, mas para que eu ia querer fazer isso daqui, se no final não posso nem enxergar? Porque, por exemplo, lá nas integrais normais, qual era a motivação? Não era calcular a área abaixo da minha curva? Aqui, integral dupla, não era calcular o volume abaixo da minha superfície? E nesse caso aqui, eu estou calculando o quê? Se eu for querer fazer aquele raciocínio de integral com uma função que o domínio já é tridimensional. Nesse caso, gente, a gente pode, claro, tem várias aplicações, a gente vai ver algumas hoje ainda, se der tempo, mas, por exemplo, uma aplicação disso daqui, se você pegasse uma função, você estaria calculando, usando o conceito de integrais, o que a gente chama de hipervolume. Hipervolume seria algo na 4ª dimensão. Pois bem, mas a ideia é a seguinte, como é que eu vou calcular, né, nesse caso, o hipervolume para uma função f, cujo domínio é uma caixa retangular? O que eu faço? Eu falei hipervolume, mas você pode pensar em massa, pode pensar que f é uma densidade, coisas que a gente vai ver também depois ainda. Tudo bem, mas a questão é, como é que eu faço para trazer o conceito de integral para esse caso da caixa retangular? Bom, a ideia vai ser a mesma, porque aqui, ó, eu tinha um retângulo. Se eu queria trazer o conceito de integral, o que eu fazia? Eu dividia esse retângulo em subretângulos. Agora, o que eu vou fazer ali com aquela caixa? Eu vou dividir essa caixa em subcaixas. Então, venho aqui, ó, divido ela. Então, eu tinha um bloco maior e agora eu vou ter uns bloquinhos. Então, olha só, nesse meu exemplo aqui que eu fiz agora, eu dividi o bloco maior em 8 bloquinhos. Então, o que eu vou fazer? Agora que eu dividi em 8 bloquinhos, em cada bloquinho eu vou calcular o hipervolume. Como é que eu calculo o hipervolume? Você calcula o volume do bloco
Só que como isso aqui é um bloco, você sabe calcular o volume dele, né? Você faz, só multiplica, né, comprimento vezes largura vezes altura. Como aqui eu dividi isso aqui em bloquinhos, então aqui eu tenho ΔX, aqui eu tenho ΔY e aqui eu tenho ΔZ. Então, o volume desse bloquinho aqui vai ser ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Para eu calcular esse meu que eu estou chamando de hipervolume, eu teria que pegar e multiplicar com uma altura, né, do meu hipervolume. Mas quem seria a minha altura aqui no hipervolume? Seria o valor da minha função f em um representante do meu bloquinho. Então, perceba que eu estou seguindo os mesmos passos que a gente já fazia antes. Então, eu tinha um bloco maior, dividi em bloquinhos. Agora, eu vou escolher um bloquinho, digamos que eu escolhi esse daqui, e para cada bloquinho eu vou escolher um representante, um ponto que vai me representar naquele bloquinho. Então, por exemplo, digamos que eu escolhi esse ponto bem aqui. Esse ponto aí, ele tem coordenadas, x, y, z. Só que eu vou chamar de x, IJK, Y, IJK e Z, IJK. Tudo asterisco aqui. Então, agora que eu escolhi um representante, quem vai ser a minha altura do hipervolume? Vai ser a minha função aplicada nesse meu representante. E aí, o meu hipervolume seria f aplicado nesse representante, que é x, IJK, depois y, IJK, z, IJK, vezes o volume da minha caixinha. Só que o volume da minha caixinha, que estou chamando de ΔV, é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Isso é para eu calcular o hipervolume de uma só caixinha. Se eu quero da caixa inteira, eu vou somar todos os hipervolumes que eu calculei. Depois que eu somar todos, vai aparecer 3 somatórios, tá? Porque agora eu tenho x, y e z. Esse somatório é que a gente chama de soma de Riemann, de novo. Mas aí, se eu quero a maior precisão possível, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o limite tender para infinito. E aí eu vou ter minha integral tripla. Tá? Então, o raciocínio é esse. Eu vou mostrar aqui os slides para vocês. Mas pelo menos queria só que vocês percebessem já essas diferenças aqui entre as integrais duplas, que a gente já estava acostumado, e agora as nossas mais novas integrais triplas, dado por essa forma aí. Então vamos lá, vamos vir aqui para cálculo 2, nosso slide, né? Aula 27, conteúdo 27, integrais triplas. Nós vamos dividir essa aula em 3 partes. Primeira parte eu vou falar de integrais numa caixa retangular, que é isso aí que eu já comecei a falar com vocês. Depois em regiões mais gerais. E por último, algumas aplicações. Então, como eu já falei, se eu tenho uma função de 3 variáveis, então agora, ó, x e y estão variando entre constantes. X entre A e B, y entre C e D. Só que agora tem z também na jogada. Então, z também está variando entre 2 constantes, que eu estou chamando de R e S. Então, essa minha região B aqui me dá uma caixa retangular, um paralelepípedo, na verdade, né? Que foi como eu já desenhei ali. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada caixa, a gente vai pegar a caixa maior e dividir em subcaixas de mesmo volume. Então, você vai ter algo parecido com isto aqui, ó. Então, você tinha uma caixa maior, a gente dividiu em várias caixinhas. Cada caixa dessa, cada caixa aqui, ó, vai ter um volume. Mas quem é o volume? ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, que está chamando de ΔV. Isso é o volume da caixa. Quando eu pego esse volume e multiplico pela função aplicada no meu representante, eu tenho o hipervolume dessa minha caixinha. Assim formamos a nossa soma, que agora é uma soma tripla de Riemann. Ela está ficando mais bonito, né? Antes era só um somatório, depois ficou 2, agora são 3. Se você quer a precisão, né, você tem que fazer o quê? LMN tender para infinito. Quando isso acontece, você tem aqui, ó, a sua integral tripla. O que é integral tripla, então? Numa caixa B, é justamente o limite desses somatórios aqui na função aplicada naquele representante vezes ΔV. Se esse limite aqui converge, você diz que a função é integrável e assim você representa isso aqui com essa simbologia aqui, ó. Agora de 3
3 símbolos aqui da integral, você está integrando na região B. Tá, beleza, professor, mas como é que eu calculo uma integral dessa? Você vai calcular da mesma forma na integral dupla, usando o teorema de Fubini. Então, você vai usar isso aqui, ó. Se f é contínua numa caixa retangular, então, pelo teorema de Fubini, a função ela é integrável e você pode calcular ela como integração parcial. Ou seja, você integra em relação a x primeiro, considerando y e z constantes, depois em relação a y, considerando z constante, depois em relação a z. Aqui você pode trocar a ordem. Se você tiver numa caixa retangular, você pode começar com z, depois com y, depois com x, ou inverter da forma que você achar melhor. Eu só não coloquei aqui todas as opções porque nem tinha espaço mais. Ó. Cada integral tripla ela já ocupa um bom espaço. Então, em resumo, você calcula a integral tripla da mesma forma, dando integrais inteiradas. Né? Esse que a gente estava fazendo integrais duplas também. Tá, então vamos lá para o exemplo logo para a gente perceber como é que vai ser isso na prática. Né? Então, vamos calcular esta integral tripla aí. Ó. Então, neste caso, como é que vai ficar? Acho que vocês mesmos já conseguiriam fazer isso daí, né? Então, aqui, ó, exercício, letra A, integral em B, 2x² yz dv. O meu B é essa região, x está de 0 a 3, y está de 0 a 2 e o meu z está de 1 a 3. Então, gente, vamos lá. Quero calcular isso daqui. Eu já queria que vocês percebessem uma coisa. Ó. Primeiro que 2 é constante. Então, pela propriedade integral, eu posso tirar ele e colocar aqui na frente. Ignorando um pouquinho 2, você tem essa função aqui. Ó. A sua função f é a função x² vezes y vezes z. Então, você concorda comigo que essa função f, na verdade, é a função x², que só depende de x, vezes a função y, que só depende de y, vezes a função z, que só depende de z? Então, você já sabe o que eu vou fazer, né? Ou seja, eu vou pegar isso daí, dividir em 3 integrais, vamos multiplicando a outra e resolver ao mesmo tempo. Mas vamos com calma primeiro. Deixa eu só escrever a integral completa aqui. Então, essa integral vai ser, o 2 já coloco para fora, vai ficar 2 vezes. Aí que tanto faz eu começar com x, y, z. Vou começar na ordem, então x, y, z. Então, aqui vou colocar de 0 a 3, depois vou colocar aqui de 0 a 2, e por último vou colocar de 1 a 3. A minha função é essa, ó, é x² vezes y vezes z. Eu escolhi começar com x, depois com y e, por último, com z. Só que, como eu comentei com vocês, essa função aqui, na verdade, é como se fosse 3 funções, uma multiplicando a outra. Uma que só dependesse de x, uma só de y, uma só de z. Então, eu vou aplicar aquela propriedade. Isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 2 vezes a integral só de x, que é de 0 a 3, x² dx, vezes a integral de z, que é de 0 a 2, ou de z não, de y dy, vezes a integral de z, que é de 1 a 3, z dz. Gente, vocês só podem fazer isso daqui, primeiro, quando a sua função realmente for assim, uma multiplicando a outra, e segundo, quando você está numa caixa retangular. Se você não estiver numa caixa retangular, se você estiver em uma região mais geral, nem faça isso. Às vezes você até pode fazer, dependendo do caso, mas normalmente não se pode fazer. Né? Então, só quando é uma caixa retangular que eu posso separar aqui em 3, tá? Então, daqui, vamos lá, vai ficar 2 vezes. A integral de x² é x³ sobre 3. Aí aqui, ó, tá variando de 0 a 3. A integral de y é y² sobre 2 e está variando de 0 a 2. E o z é z² sobre 2. Isso vai de 1 a 3. Aí você pode simplificar esse 2 com esse 2. Aqui no lugar do x eu vou colocar o 3. Quando eu colocar o 0, vai dar 0, então nem vou colocar.
A mesma coisa para o y, ó, só vou colocar o 2 porque depois é 0. No caso do z, vai adiantar, vou colocar o 3 e 1. Então, isso aí vai ficar igual. No caso do x, vai ficar 3 ao cubo sobre 3. No caso do y, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2. E no caso do z, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos 1 ao quadrado, que é 1. Aqui, gente, 3 ao cubo sobre 3, você pode simplificar logo, né? Então, aqui, ó, esse com esse vai dar 2. Aqui também, ó, simplifica esse com esse, aqui vai dar 1. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. Aqui é 2 e aqui vai dar 8. 9 vezes 8, 72, vezes 2, 144. Então, essa que é a nossa primeira resposta. Lembrando, toda vez que você estiver calculando uma integral, dupla, tripla, você está aqui com os... ou numa caixa retangular ou numa região mais geral, no final isso aqui vai te dar um número, tá, gente? Se no final você calculou e deu uma função, cuidado, porque isso aqui a gente não está trabalhando, pelo menos desse jeito que a gente está fazendo aqui, isso aqui não é uma primitiva, uma classe de primitivas, não, então tem que dar uma função. Eu falo isso porque algumas provas no final, das que eu já corrigi, no final do resultado, dava-se alguma coisa cosseno θ. Não, mas o cosseno θ já não devia mais estar lá, né? Depois que você integra, mesmo que seja polares, acabou θ, acabou r. Né? Depois que você já integrou, tinha que dar um número. Tá? Então, a mesma coisa aqui continua, integrar as triplas. Letra B. Letra B, essa outra função aí, deixa eu colocar logo para cá. A região estou chamando de B, xe menos y ao cubo dv, B igual de menos 1 a 1, de 0 a 2, de 0 a 1. Pronto. Tá, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Nós estamos numa caixa retangular. Então, o x está indo de menos 1 a 1, y de 0 a 2, z de 0 a 1. Aí aqui, ó, eu já vou aplicar aquela propriedade de integral, o fato dela ser linear. Então, eu vou calcular a integral disso menos a integral disso. Então, vai ficar integral. Aí já vou aplicar aqui de menos 1 a 1, de 0 a 2, de 0 a 1, dessa função xz. Aí aqui dx, dy, dz. Aí menos a integral dessa outra função aí. Deixa eu pegar outro giz aqui. Esse aqui está melhor. Tá, a outra função, de novo, de menos 1 a 1, de 0 a 2, de 0 a 1. Só que a outra função é só y ao cubo. Aí dx, dy, dz. Muito bem, vamos lá, gente. Em cada uma delas, ó, tanto nessa quanto essa, eu vou de novo dividir em 3 integrais, que nem eu fiz ainda agora. Então, aqui nesse caso, vai ficar integral de menos 1 a 1 x dx. Depois, aqui não aparece o y, mas não tem problema, porque vai ficar integral de 0 a 2 dy. E depois, integral de 0 a 1 de z. Z dz. Aqui eu vou fazer a mesma coisa nessa outra, então vai ficar menos integral de menos 1 a 1 dx, integral de 0 a 2 y ao cubo dy e integral de 0 a 1 dz. Agora, repare uma coisa. Ó. Nessa daqui, quando você for resolver, o seu olho, ali, o seu cérebro já foca aqui. Ó. Essa é a função x. Olha o intervalo de integração, de menos 1 a 1. Toda vez que você vê esse intervalo de menos alguma coisa até mais essa mesma coisa, de menos a, aí você já fica esperto. Você fala, opa, pode ser que a função seja par ou ímpar. Nesse caso, é a função x. A função x é par ou ímpar ou é nenhuma das duas? Que pode ser também, né? É ímpar. Então, se você tem uma função ímpar integrando de menos a, isso aqui dá quanto? Dá 0. Então, ó, só isso daqui vai ser 0.
Mas isso daqui está multiplicando isso e isso. Então, tudo isso aqui vai dar 0. E a gente já eliminou toda essa primeira parte. Claro, pessoa, eu não sabia disso. Fiz direto. Não tem problema. Quem for fazer direto vai dar 0 de qualquer forma aqui, tá? E aí a gente ficou só com isso daqui, ó. Então, isso aí vai ser igual. Aqui, gente, vai ficar... Tem o menos na frente, né? Que vai ficar x a integral. Então, menos x de menos 1 a 1. Depois, y a quarta sobre 4. Isso de 0 a 2. E depois ali, ó, vai ficar z. Então, z de 0 a 1. Aqui falta aplicar os intervalos, né? Aqui eu vou colocar x igual a 1, depois menos 1. Então, aqui vai ficar menos x igual a 1, menos menos 1. Agora aqui, ó, vai ficar 2 a quarta, que é 16. 16 sobre 4 é 4. E aqui z vai ficar 1. Então, aqui vezes 1. Agora é só multiplicar. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, então aqui vai ficar 2. 2 vezes 4 é 8, mas tem esse menos aqui da frente. Então, resposta, menos 8. Então, essa que é a resposta do nosso segundo exercício. Com isso, a gente já encerra essa parte de caixa retangular, né? Já que você já percebeu que muita coisa ali é parecida com integral dupla. Agora, a gente já vai falar um pouquinho sobre regiões mais gerais. Então, essa é a segunda parte aqui do nosso slide. E, para regiões mais gerais de integrais triplas, eu trouxe 3 tipos, tá? Tipo 1, 2 e 3. A gente vai ver cada um deles. Primeiro tipo. Desculpa, só que antes de eu falar dos tipos, né, tem que dizer como é que eu calculo uma integral em regiões mais gerais. A gente vai fazer o mesmo raciocínio que a gente fez na integral dupla. Como assim? Como era na integral dupla? Deixa eu só voltar aqui para o meu desenho. Aqui no quadro. Olha só, então, o primeiro passo da integral dupla foi a gente aprender a calcular a integral de retângulo. Depois, o próximo passo que a gente deu foi calcular integral para regiões assim, né? Que a região de integração era assim, ó. Aí lá, integral dupla, você aprendeu que para calcular uma região dessa, o que, que você faz? Você coloca essa região dentro de um retângulo. Já que você só sabe trabalhar com retângulo, então você vem aqui, ó, e coloca essa região dentro de um retângulo. Aí, lembra que a gente falava assim, mas como é que eu vou fazer isso se a minha função ela só é definida dentro da região D? Aí a gente pegava uma extensão dela, vocês lembram? Pegava uma f maiúsculo. Quem era essa f maiúsculo? Na região D era a própria f, coincidia. E fora da região D, quanto era a minha função f, que era a extensão? Era 0. Então, com isso, o volume aqui dos dois coincidia e você conseguia calcular a integral dupla numa região mais geral. Em integral tripla, vai ser o mesmo raciocínio. Imagina que o seu domínio é um objeto que não é uma caixa retangular. Pense que é um cilindro. Pronto. Então, pense que é um computador, pense que é uma caneca, não sei, pense que é alguma coisa que não é um retângulo, que não é uma caixa, no caso, né? Mas não tem problema. O que a gente vai fazer? Eu tenho um cilindro aqui como domínio. Isso aqui não é uma caixa, mas eu consigo colocar aí dentro de uma caixa? Consigo. Então, qualquer objeto, né, por maior que seja, né, desde que ele não seja infinito, desde que seja limitado, você consegue colocar esse objeto aqui, ó, tridimensional, dentro de uma caixa. Claro, se o objeto for imenso, você vai ter que fazer uma caixa imensa, mas você consegue. Tá? Então, basta que seu objeto seja limitado. Então, é o que eu coloquei aqui. Ó. Considere agora o problema de calcular a integral tripla de uma função sobre uma região limitada. Se a minha região é limitada, então eu consigo colocar ela dentro de uma caixa retangular. Se eu consigo colocar dentro de uma caixa retangular, então eu consigo definir uma nova função, onde essa nova função está definida na caixa toda, e se eu estiver dentro daquele meu objeto, as duas funções coincidem. Se eu estiver fora daquele meu objeto, então a minha função extensão aqui ela é 0. A mesma coisa. Então, ó, a minha integral tripla, nesse caso, a minha integral tripla de f aqui, ó, vai ser igual à integral tripla de b da minha função extensão. E aí você consegue calcular
a sua integral tripla para uma região mais geral. Claro que isso aqui é só a teoria. Na prática, como é que a gente faz isso daqui? Como é que a gente aplica isso daí? Agora sim, a gente vai pegar as regiões e separar, classificar em 3 tipos. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Caso tipo 1 primeiro. Então, olha só, você vai ter uma região sólida do tipo 1 se porque agora você tem 3 coordenadas, né? Você tem x, y e z. Então, se o z está entre duas superfícies que dependem de x e y, então a sua região sólida vai ser do tipo 1. Então, toda vez que o seu z estiver entre duas superfícies que dependem de x e y, essas funções aqui são contínuas, então você vai ter uma região sólida do tipo 1. Graficamente, não, então, aparentemente falando, né, seria mais ou menos isso daqui, ó. Você tem o seu Z está abaixo dessa superfície aqui, ó, que eu estou chamando de 1, desculpa, abaixo não, acima, e está abaixo dessa superfície aqui que a gente está chamando de U2. Então, nesse caso aqui, ó, o Z está entre essa e essa, e o meu XY, eles estão nessa região D aqui, ó. A região D, que é a projeção aqui, ela está projetada lá no plano XY, tá? Então, XY estão numa região D, tal que Z está entre essas duas superfícies. Na prática, isso significa o quê? Que na hora que você for fazer uma integral tripla de uma região do tipo 1, isso significa que você vai obrigatoriamente integrar primeiro em relação a Z. Você vai integrar em relação a Z e você coloca aqui nos limites de integração essas duas superfícies. Depois que você fizer essa primeira integração, a sua variável Z vai continuar? Sim ou não? Não. Vão sobrar apenas x e y. Então, depois que você fizer esta primeira integração, vai ficar o quê? Uma integral dupla. Só depende de x e y. E aí, a forma que você vai resolver a integral dupla vai depender de você. O que você achar melhor, mais conveniente para você. Então, aqui a ideia é integral tripla. Mas se você já percebeu que é do tipo 1, você já integrou em relação a z, já sobrou só x e y, agora é integral dupla. Você já sabe resolver integral dupla. Ah, se é uma integral dupla em um retângulo, aplica como se fosse retângulo. Ah, é do tipo 1, é do tipo 2, aplica como se fosse tipo 1 e tipo 2. Posso fazer coordenadas polares? Pode também. Da feita que caiu em dupla, você faz do jeito que você quiser, tá? Desde que seja um jeito, obviamente, plausível, né? Vamos resolver um exercício aqui, ó. Calcule esta integral, onde a nossa região E é dada desta forma aqui. Gente, nesse caso aí, ó, percebam que nesse exercício, o problema ele já nos dá as limitações de todo mundo. Ele já diz que o x está entre 0 e 1, que o y está entre x e 2x e que o z está entre 0 e y. Então, aqui você não precisa nem se preocupar tanto assim com a integral, pelo menos para visualizar. Mas, né, eu vou colocar aqui no GeoGebra só para a gente ver que região sólida é essa que a gente está trabalhando. Então, ó, perceba que o z está acima do zero. O que é acima de z igual a zero? O que é o z igual a zero? Z igual a zero é como se fosse o chão, né? É o plano XY. Então, ele está acima do chão, digamos assim, e está abaixo da minha função z igual a y. Que função é essa z igual a y? Vocês sabem dizer? O que ela é? É um paraboloide? É uma esfera? É o quê? É um plano. É um plano. Z igual a y é um plano. Então, essa região aqui, ela está acima do chão e abaixo do plano z igual a y. Vou colocar ela aqui para vocês no GeoGebra. Então, aqui, ó, eu coloco z igual a y. Ó, z igual a y me dá esse plano aqui. Então, o meu plano z igual a y é um plano que corta exatamente o eixo x. Tá? Pode perceber, quando y é zero, você vai ficar aqui com a sua função nula. Então, você vai ter esse plano aqui. Ok. Então, a nossa função está acima aqui do xy e abaixo desse plano aqui. Só que eu tenho restrições também, tanto para y quanto para x. Tá? Então, vou escrever aqui minhas restrições. Vou escrever assim, f de xy igual a y.
O meu y, ele está entre x e 2x. Eu vou colocar aqui, ó, x menor ou igual que y menor ou igual que 2x. Ó, então, o meu plano ele já ficou assim, ó, já ficou nesse pedaço. Deixa eu até mudar de cor aqui, só para a gente enxergar melhor. Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho esse pedaço, essa região aqui. Só que o meu x também tem uma restrição. O meu x está entre 0 e 1. Então, eu venho aqui e coloco 0 menor ou igual que x menor ou igual que 1. Então, ó, na verdade, a nossa região sólida é a região que está acima do chão e abaixo dessa nossa figura aqui, ó, desse nosso triângulo. Abaixo desse triângulo. Então, essa que seria a nossa região sólida. Tá, mas você nem precisava enxergar isso daí, porque pelas restrições lá, você já saberia calcular a integral. E eu vou calcular essa integral usando como base essa nossa região aqui. Deixa eu fazer aqui no primeiro quadro. Então, vamos lá. Exercício número 1. A integral é essa daqui. 2xyz. A minha região xyz está o quê? X está entre 0 e 1. O meu y está entre x e 2x. E, por último, o meu z está entre 0 e y. Pronto, aqui estão todas as informações que a gente precisa. Nesse caso aqui, eu vou olhar minha região como a região do tipo 1. Então, se é do tipo 1, eu vou começar integrando em z, tá? Onde z vai de 0 a y. Então, eu venho aqui e vou escrever isso aqui, ó. A primeira integral que eu vou fazer é em relação a z, e z está de 0 a y. Então, eu coloco aqui de 0 a y. Aqui eu coloco a minha função, que é 2xyz, e eu já digo aqui, ó, que eu estou começando a integrar em z. Depois que eu integrar em relação a z, vai sobrar ainda x e y. Eu pergunto para vocês, eu posso escolher aqui a ordem ou eu vou ter que integrar primeiro em relação a x, primeiro em relação a y, né? Tem que integrar primeiro em relação a quem aqui? Se eu for seguir direto esse meu sólido aqui. O que vocês acham? Ó, eu já integrei em relação a z, né? Já coloquei aqui. Sobrou x e y. Então, quem seria o próximo? Y ou x? Y seria o próximo. Por quê? Porque se você reparar, ó, y está entre duas funções de x e x está entre duas constantes. Então, olhando só para cá, só para esse pedaço aqui, ignorando z, isso daqui é uma região do tipo 1. Isso para integrais duplas, tá? Poderia ser que fosse do tipo 2 aqui para integral dupla, não tem problema nenhum. Então, nesse caso aqui, ó, vou agora integrar em relação a y, indo de x a 2x. Então, eu coloco aqui, ó, dy, e aqui eu coloco de x a 2x. E, por último, eu vou integrar em relação a x e coloco aqui de 0 a 1. Professor, eu poderia trocar aqui e integrar primeiro em x e depois em y? Poderia, mas aí você ia ter que trocar os intervalos de integração, porque não necessariamente iam ser os mesmos, tá? Então, mas como aqui ele já me deu assim, eu já aproveitei e usei logo assim. Então, vamos integrar isso daqui. Eu vou integrar primeiro em relação a z. Então, se eu vou integrar em relação a z, x e y para mim é constante. Então, eu vou integrar só aqui o z. Integral de z é z quadrado sobre 2. Então, eu já corto 2 dele com esse 2 aqui, ó. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de x a 2x, e aqui vai ficar x, y, z quadrado. O z quadrado indo de 0 a y, de 0 a y. Depois eu vou integrar em y, depois eu vou integrar em x. É que eu só integrei esse z aqui, tá, gente? Ficou z quadrado sobre 2, mas já tinha um 2 aqui, então simplificou e ficou assim. Agora, no lugar do z, eu vou colocar y. Depois eu vou colocar 0, mas 0 é 0. Então, eu vou colocar só o y aqui, vai ficar y ao quadrado.
vezes y, vai ficar y ao cubo. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, integral de x a 2x, x vezes y ao cubo. E agora eu vou continuar a minha integração. Então, ó, vou integrar agora em relação a y. Então, x para mim vai ser constante. Vou integrar só esse daqui. Vai ficar y à quarta sobre 4. E aí eu escrevo isso aí. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, x vezes y à quarta sobre 4. E eu estou integrando de x a 2x. Aí, olha só, gente. Esse sobre 4 aqui, ó, esse 1/4, já vou colocar aqui fora porque ele é uma constante. No lugar do y, eu vou escrever 2x e depois eu vou escrever x. Então, isso aqui vai ficar 1/4 vezes integral de 0 a 1. Esse x aqui vezes, no lugar do y, eu vou colocar 2x. 2x à quarta é 16x à quarta. Então, vai ficar 16x à quarta. Menos, agora eu vou colocar o x aqui, vai ficar menos x à quarta. Quando eu fizer 16x à quarta menos 1x à quarta, vai ficar 15x à quarta. Então, 15 já vai ficar aqui fora. Então, isso aqui vai ficar 15 sobre 4, x à quarta aqui dentro. Integral de 0 a 1. Tá? Aí, aqui, eu tenho x à quarta vezes x, que vai dar x à quinta. X à quinta dx. Agora é só integrar isso daqui, né? Porque aqui tinha ficado 15x à quarta vezes x, fica 15x à quinta, só que o 15 fica para fora da integral. Aí aqui a integral vai ficar x à sexta sobre 6. Então, isso aqui vai ficar 15 sobre 4 vezes x elevado a 6 sobre 6. Isso de 0 a 1. Aqui eu posso simplificar logo por 3, né? Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 2. No lugar do x eu vou colocar 1, vai ficar 1. Depois eu vou colocar 0, vai ficar 0. Então, só vai sobrar esses aqui mesmo. Ó. Então, vai ficar 5 sobre 4 vezes 2. 5 sobre 8. E essa é a nossa resposta. Então, pronto. Então, ó, fazendo com calma. Integrando primeiro em z, que tinha que ser em z, porque é do tipo 1. Depois, integrando o resto. E no final deu 5 sobre 8. Perceba que não deu no final o resultado que dependia de x, y e z. Não, deu um número. E assim tinha que dar mesmo. Tá, então agora vamos para regiões do tipo 2. O que seria uma região do tipo 2? Olha, no caso da região do tipo 2, não é mais o z que vai estar entre duas superfícies, mas é o x. Ó. Então, é o x que vai estar entre duas funções. Essas funções dependem de y e z. Então, aquela nossa projeção, que vai dar uma região lá D, essa projeção vai estar agora em cima do eixo YZ. É isso aqui, ó. Então, ó, isso é uma região do tipo 2. O nosso x está entre duas superfícies, entre essa daqui e essa daqui. E olha onde é que está a projeção D aqui. Ó. A projeção D não está mais no chão, como a gente estava acostumado. Ela está onde? Na parede. Ó. Mas que parede? Nesse plano aqui, YZ. Diferente do tipo 1, ó, porque no tipo 1, deixa eu voltar aqui, ó. Onde é que estava a minha projeção D aqui? Ó? Minha projeção estava no plano XY. Agora, no tipo 2, a minha projeção está no plano YZ. E o meu sólido está para cá. Exercício. Assim, neste caso, né? Como é que a gente resolve? Primeiro, você vai integrar em relação a x. Quando você integra em relação a x, vai sobrar só duas variáveis, que é y e z, e vai ser uma integral dupla. E aí você faz do jeito que você achar melhor. Exercício. Calcule esta integral aqui, nessa região, né?
Aqui, gente, só vou colocar os dados da questão. Integral tripla. Z dividido por y mais 1. dv é XYZ, x está entre 0 1 menos z quadrado, y está de 0 a 1, tá, vamos observar como seria essa região sólida. Então, antes de você começar a integrar, não se preocupe ainda com a função que está aqui. Primeiro passo para você é verificar que região é essa, que no caso ele me deu isso daqui, ó. Então, nesse caso, note que o y e o z estão entre constantes, 0 e 1. Então, nesse caso, só o x está entre funções aí, que no caso não são constantes, né? Então, eu já olho isso aqui como uma região do tipo 2, que é o x que está entre duas superfícies. Agora, quem seria essa superfície aqui, 1 menos z quadrado? A gente até comentou na aula passada, ou aula retrasada, sobre isso daqui, né? Que curva é essa, gente? Raiz de 1 menos z quadrado. Isso aqui é uma semicircunferência. Então, se você tivesse aqui, ó, aqui o eixo x e aqui o eixo z, então essa curva aqui seria assim, né? Aqui o raio é 1. Assim, pelo menos bidimensionalmente, né? Seria isso. A curva x aqui, x, z, e aqui a parte positiva, ou seja, a semicircunferência positiva. Só que isso daqui nós não estamos exatamente no plano, está no espaço. Então, eu teria que fazer esse mesmo desenho da semicircunferência, mas no espaço. Então, ó, você fazer aquele mesmo desenho da semicircunferência só aqui no espaço, você teria que fazer, ó, assim. Deixa eu colocar o eixo Z para cá. Ó, porque agora eu meio que estou ignorando o meu eixo Y. Eu quero olhar só para o Z e para o X. Então, nesse caso, para fazer melhor, deixa eu colocar aqui. Eu sei que a minha semicircunferência, ela toca aqui no Z igual a 1, no Z igual a menos 1 e no X igual a 1. Então, seria algo mais ou menos assim. Essa seria a minha semicircunferência. Só que ó, o meu y ele não está amarrado em nada disso daqui. Então, eu teria que projetar isso aqui ao longo do eixo y. Então, no final, ficaria como se fosse uma calha aqui ao longo do eixo y. Só que não é bem isso, né? Por que não é bem isso? Porque eu tenho restrição tanto para y quanto para z. Porque tanto y quanto z estão entre 0 e 1. Então, como seria a minha região aqui, ó, no plano YZ? Seria um retângulo, já que o y está entre 0 e 1 e o z também está entre 0 e 1. Então, você vai bem aqui, ó, e desenha um retângulo. Onde aqui é 1 e aqui é 1. Então, essa aqui seria a minha projeção. Então, essa minha calha, digamos, o domínio dela seria só esse retângulo aqui. Então, eu teria que sumir com esse pedaço aqui, já que ele não faz parte do meu domínio. Eu ia estender para cá e fazer assim. Então, aqui, ó, esse é o sólido, que é o que a gente está chamando de sólido E. Então, pronto. Esse aqui é o nosso sólido, que a gente vai calcular, né? Agora, eu vou fazer a minha integral, né? Então, como eu falei, é uma integral do tipo 2. Então, o meu x, ele está acima do x igual a 0. Quem é o x igual a 0? É o plano YZ. Então, ele está aqui, ó, entre esse plano, que é o plano YZ, acima dele e abaixo dessa superfície aqui, que é essa superfície que seria a calha. Então, ele seria justamente esse meu sólido aqui. Então, eu escrevo assim, ó. Eu começo com x, o x está entre 0 e raiz de 1 menos z quadrado. No caso do y e do z, como ali é um retângulo, tanto faz eu começar com y ou com z.
Então, vou começar com z, por exemplo. Já que o intervalo deles é o mesmo. Aí aqui eu coloco a minha função. A minha função é z sobre y mais 1. Eu estou integrando primeiro em x, aí depois tanto faz, eu vou colocar aqui z e depois eu vou colocar y. Pronto. Então, eu tenho isso daqui. Agora, eu vou integrar. Aí aqui você pode ficar assustado um pouquinho, mas não se preocupe. Por quê? Porque essa função que está aqui, ó, eu vou integrar em relação a x. Aparece algum x aqui? Não, então isso aqui é constante. Então, vai ser isso vezes x. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Isso que estava aí já, ou seja, z sobre y mais 1, vezes x. O x de 0 até raiz de 1 menos z quadrado. Depois eu vou integrar em z, depois eu vou integrar em y. Aí eu vou guardar isso aqui e vou continuar no outro quadro. Então, ó, no lugar do x eu vou colocar a raiz, depois eu vou colocar zero. Quando eu colocar zero, vai zerar. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aí aqui vai ser z dividido por y mais 1. E quando eu colocar no lugar do x, vai ficar raiz de 1 menos z quadrado. Aí aqui, dz dy. Aí, gente, olha o que eu vou fazer com essa função aqui. Eu vou separar ela em duas, se multiplicando. Então, vou escrever assim, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aí aqui eu vou escrever 1 sobre y mais 1 vezes z raiz de 1 menos z quadrado. Vocês concordam com isso que eu fiz? Está certo isso que eu fiz? Ou seja, eu posso escrever isso dessa forma? Posso, né? Mas por que eu quis escrever assim? Eu vou escrever assim, que estava mais simples. Porque desse jeito que eu escrevi agora, fica mais claro para a gente que eu poderia escrever aquela função como um produto de duas funções. Só que uma só depende de y e a outra só depende de z. Então, você já sabe o que eu vou fazer. Como isso aqui é um retângulo, então eu vou separar em duas integrais. Então, isso aí vai ser integral de 0 a 1 de 1 sobre y mais 1 dy. Integral de 0 a 1 z raiz de 1 menos z quadrado dz. Agora, vamos resolver. Quanto é a integral de 1 sobre y mais 1? Log natural de y mais 1. Então, isso daqui vai ser log natural de y mais 1. Tanto que, ó, quando você deriva isso daqui, vai ficar 1 sobre isso, que é o que já está ali, vezes o derivado de dentro. Mas o derivado de dentro é 1. Então, é isso aqui mesmo. E eu vou aplicar nos limites, que é de 0 a 1. Para esse daqui, gente, eu vou aplicar a substituição. Então, eu vou chamar isso que está aqui dentro de u. Vou chamar de u 1 menos z quadrado. Se eu estou chamando isso aqui de u, então, meu du vai ser a derivada disso, ou seja, vai ser menos 2z dz. É isso que vai ser. E agora eu venho para cá. Como é que vai ficar essa nova integral depois da substituição? Vai ficar integral. Quando o meu z é 0, o meu u é 1. Vai ficar 1 menos 0, vai ser 1. Então, eu coloco 1 aqui. Quando o meu z é 1, vai ficar 1 menos 1 quadrado, que é 0. Então, bem aqui é 0. Aqui vai ficar a raiz de u. E aqui eu tenho z dz. Mas quem é z dz? Só o z dz é du dividido por menos 2. Então, aqui vai ficar du. E o menos 2 eu vou colocar aqui para fora já. Menos 1 sobre 2, né? Já que o menos 2 está no denominador, então vai ficar isso daí. Tá, agora o que a gente vai fazer? Resolver, né? Aqui, no lugar do y, eu vou colocar 1. Vai ficar ln de 1 mais 1, que é ln de 2. Então, ln de 2. Quando eu colocar y igual a 0, vai ficar ln de 1. Quanto é o ln de 1? É 0. Então, vai ficar só isso daqui mesmo. Agora aqui, gente.
Aí menos 1 sobre 2. Qual é a integral de raiz de u? Né? Porque raiz de u é u elevado a meio. Então, a integral aqui vai ficar u elevado a meio mais 1, né? Dividido por meio mais 1. Isso aqui, ó, de 1 a 0. Vou escrever melhor aqui. Pronto. Agora eu vou ter que mexer nisso daí. Isso aí vai ser igual. Olha, como isso aqui é tudo constante, vou tirar essas constantes daqui. Então, ó, meio mais 1 é 3 sobre 2. Como está no denominador, vai inverter. Então, vai ficar 2/3 aqui em cima. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes ln de 2, que já estava em cima. E aqui embaixo vai ficar 3 vezes 2. Tá? Esse ln já estava. Esse 2 que está aqui é esse que está bem aqui. E esse 2/3 é o 3 sobre 2 que eu inverti. Por isso que ficou assim, 2/3. E aqui, ó, agora eu vou fazer isso daqui. No lugar do u, vou colocar 0. Só que quando eu colocar 0, vai ser 0. Então, aqui vai ficar 0 menos. No lugar do u, eu vou colocar 1. 1 elevado a meio mais 1, quanto é? É 1. Então, vai ficar 0 menos 1. Aí, aqui, ó, vou simplificar esse com esse. 0 menos 1 é menos 1. Então, esse menos 1 vai trocar o sinal daqui, vai ficar positivo. E no final, só sobrou ln de 2 dividido para 3. Acabou. Né? Claro, você tem que ter alguns cuidados, mas pelo menos fazendo com calma você consegue. Né? Então, vamos para o terceiro tipo. Né? Terceiro e último tipo aqui dessa parte. Olha só, uma região sólida é dita do tipo 3 se... Agora só está faltando o y, né? Então, o y tiver entre duas funções que dependem de x e z. Essas funções são contínuas. Nesse caso, você vai ter algo desta forma aqui. Note que a sua projeção aqui, ó, a sua região D, ela está agora no eixo x, z. Ela está nessa parede aqui do lado esquerdo. Neste caso, a gente vai começar integrando primeiro em relação a y, e aí vai ficar uma integral dupla, e depois você resolve a integral dupla lá, que vai depender de x e z. Exercício, vamos calcular agora esta integral aí. Exercício 3, região E, x², sendo de y, o x vai de 0 até raiz de π, o y vai de 0 até xz, e o z vai de 0 a x. Deixa eu apagar aqui. Pronto, então, aqui a nossa função, nossa integral e a nossa região. Nesse caso, gente, já vou fazer mais direto. Como ele já me disse aqui os intervalos de todo mundo, então eu percebo, ó, o x está entre duas constantes, então não vou me preocupar com ele. O z já está entre 0 e x. Você fala, opa, então o z é um candidato aqui ou para ser o primeiro ou para ser o segundo a integrar. Mas quando eu olho para o y, ó, ele diretamente está entre 0 e xz. Então, o y está entre duas funções e uma delas depende de x e de z. Então você já pode dizer que isso daqui é uma região do tipo 3. E aí, como é que vai ficar a sua integral? Você começa com y, o seu y está entre 0 e xz. Depois eu vou começar com z, já que o z está entre funções de x aqui. E por último, vou deixar o x, já que ele está entre constantes. Então aqui vai ficar de 0 a x e de 0 a raiz de π.
A minha função é essa, então eu escrevo ela aqui, ó, x² seno de y. E aqui eu comecei com y, depois eu escolhi o z, depois escolhi o x. Cuidado que agora a ordem importa, né, de integração. Então, eu vou integrar isso aqui primeiro em relação a y. Já que em relação a y, eu vou integrar só a função seno. A integral de seno é menos cosseno. Então, isso aqui vai ficar menos, o menos já coloco aqui fora. Ou, na verdade, eu vou deixar menos aqui mesmo. Então, vai ficar integral de 0 a π, integral de 0 a x, aqui x² vezes menos cosseno de y. Isso de 0 até xz. Depois eu vou integrar em relação a z, depois eu vou integrar em relação a x. Então, continuando. Isso aqui vai ficar integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x². Vou desenvolver esse parênteses aqui, ó, gente. Então, primeiro, no lugar do y, eu vou colocar xz. Então, vai ficar menos cosseno de xz. Menos cosseno de xz. Aí, depois, eu vou fazer menos cosseno de 0. Só que menos com menos vai dar mais. Cosseno de 0 é 1. Vai ficar 1 aqui. Agora, eu vou integrar em relação a z e vou integrar depois em relação a x. Tá? Então, aqui eu só substituo os valores. Agora, isso daqui, gente, eu vou separar em duas integrais. Ó, e como aqui o positivo é o mais 1, então eu vou deixar 1 na frente e o menos cosseno eu vou deixar atrás. Vou deixar o positivo na frente e o negativo atrás. E aí eu vou multiplicar x² vezes 1, depois x² vezes esse cosseno aqui. E vou separar em duas integrais. Isso aí vai ficar integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, vai ficar só x² primeiro, dz dx, menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x. Agora, esse vezes esse, então vai ficar x² cosseno de xz. E aqui, dz dx. Então, vamos fazer a integração, né? Aqui, ó, eu vou integrar em relação a z. Como aqui não tem z, então vai ficar x² vezes z. Então, vai ficar integral de 0 a raiz de π, x² vezes z. O z vai de 0 a x. E depois eu vou integrar em relação a x. Aí, menos. Agora, aqui, gente, qual é a integral? Eu vou integrar em relação a z. Então, isso aqui, para mim, é constante. Qual é a integral do cosseno de xz? Lembrando que x, para mim, é constante. Qual é a integral do cosseno primeiro, né? Qual é a integral do cosseno? É seno. Então, ó, aqui vai ficar assim. Vai ficar integral de 0 a π. Aí, eu vou escrever x² seno de xz. Só que está faltando alguma coisa, né? Qual é a integral do cosseno de 2z, por exemplo? Ficaria como? Ficaria seno de 2z sobre 2. Só que agora é integral do cosseno de xz. Então, vai ficar seno de xz sobre quem? Sobre x. Porque o x, para mim, é constante nesse caso. Então, aqui, ó, é sobre x. E aqui vai de 0 até x dx. Quer ver? Ó? Deriva parcialmente essa função aqui. Ó, deriva parcialmente em relação a z. Aí vai ficar cosseno de xz vezes x, que vai simplificar com esse. E vai voltar para cá. Tá? Tá, ficamos assim agora. Né? Então, vamos substituir z por x, aqui o z por x, depois o z por 0. Vou continuar aqui no outro quadro. Vou chamar isso aqui de asterisco. Vou continuar aqui. Então, ó, vou substituir z por x. Então, vai ficar integral de 0 a raiz de π, x ao cubo, dx. Isso é o primeiro. Aí, menos integral de 0 a raiz de π. Aí vai ficar assim, já poderia ter simplificado aqui, né? Já poderia ter explicado esse x daqui com esse x daqui. Então, vai ficar só x seno. Olha só,
Quando z é igual a x, vai ficar x vezes x. Então, vai ficar seno de x ao quadrado. Então, aqui, seno de x ao quadrado. Aí, eu colocaria aqui menos x vezes seno de zero. Só que seno de zero é zero. Então, vai ficar só isso daqui mesmo. Dx. Aí, aqui eu já calculo direto, né? X a quarta sobre 4. Vai ser x a quarta sobre 4. Isso de 0 até raiz de π. Agora aqui, menos. Aqui, ó, eu vou fazer de novo substituição. Então, eu vou chamar isso aqui de u. Vou escrever bem aqui. Então, ó, se o meu u é igual a x², então, o meu du é igual a 2x dx. Então, aqui vai ficar integral. Bom, quando o meu x é zero, o meu u é zero. Tá aqui. Quando o meu x é raiz de π, o meu u é raiz de π ao quadrado, que é só π. Aí aqui vai ficar seno de u. E ó, o x com dx vai ficar du sobre 2, né, já que o 2 vai passar dividindo. Então, eu vou colocar o sobre 2 aqui na frente e aqui só o du. E agora tem que fazer essa conta. Então, isso daí vai ser igual. Quando o x for raiz de π, vai ficar raiz de π à quarta. Raiz de π à quarta vai ficar π ao quadrado. Então, vai ficar π ao quadrado sobre 4. Π ao quadrado dividido para 4. Depois vai ser 0, é 0. Então, bora para cá. Menos. De novo, a integral do seno é menos cosseno. Então, vai ficar mais. Mais meio do cosseno de u, que vai de 0 a π. Isso é igual a π² sobre 4, mais meio. Aí aqui, no lugar do u, eu coloco o π. Então, vai ficar menos 1. Menos cosseno de 0, que é 1. Menos 1 com menos 1 é menos 2. Menos 2 sobre 2 é menos 1. Então, isso aqui é igual a π² sobre 4 menos 1. E acabou. Pronto. Então, resolvemos todos os tipos. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Agora, a gente vai ver algumas aplicações de integrais triplas. São duas bem rápidas, bem básicas, coisas que vocês já até sabem. Depois a gente vai resolver pelo menos um exercício hoje. Deixa o próximo, e o segundo exercício a gente resolve na próxima aula. Então, vamos voltar aqui para o slide. Vamos falar um pouquinho agora das aplicações. Ó. Aqui eu trouxe duas. A primeira é a da massa. Então, como eu falei no início da aula, ó, imagina que você tem a densidade, só que agora de um sólido, ou seja, de um objeto tridimensional. E você quer saber a massa dele. Só que a gente já sabe, lá em integrais duplas, que se você quer saber a massa total de um objeto cuja densidade está variando, o que você faz? Você calcula a integral de densidade. Então, nesse caso, que seu objeto é tridimensional, ou seja, a densidade depende de x, y e z, então a massa vai ser a integral tripla da densidade. E aí você vai ter a massa de um objeto tridimensional. Outra aplicação direta é o volume. Lá em integral dupla, quando você calculava uma integral dupla da função 1, você obtinha o quê? A área. Nesse caso aqui, se você calcula a integral tripla de uma função 1, você vai ter o quê? O volume. Então, ó, o volume de um sólido que ocupa uma região E é dado por esta integral tripla. Então, neste caso aqui, basta, se você quer saber o volume da sua região lá, basta você fazer a função igual a 1. E aí você calcula aí a sua integral. Entenderam, gente, essa parte, essas aplicações? Entenderam mesmo? Beleza. Então, vamos continuar. Ó, a gente vai resolver só mais esse exercício e a gente vai encerrar nesse exercício, tá bom? Exercício de massa. Então, diz assim, ó, uma massa está distribuída sobre um sólido limitado pelas superfícies. Essas duas aqui. A densidade dela é essa, isso em quilo por metro cúbico, e ele quer a massa total do sólido. Então, vamos calcular. Exercício 1. Colocar logo a função densidade aqui.
o meu sólido está limitado entre duas superfícies, y igual a x ao quadrado mais z quadrado e y igual a 4. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos visualizar que sólido é esse. Então aqui ele já te dá uma dica, pelo menos do tipo de região. Porque se ele diz que a sua região, isso aqui é só a função que a gente vai integrar depois, então deixa isso aqui de lado por enquanto. Eu quero saber qual é a minha região. Então, se você quer saber qual é a sua região, a única dica que ele nos dá é que a minha região está entre essas duas superfícies. Mas aqui ele já está te dizendo qual é o tipo de sólido. Porque qual é o tipo? Se ele está me dizendo que a minha região está limitada entre uma função que depende de x e z e essa função aqui constante, é porque a minha função está variando em torno do eixo y. Então, isso aqui seria uma função do tipo 3, um sólido do tipo 3. Agora, bora ver que sólido é esse. Vamos lá. Essa função aqui você já conhece, né? Qual é essa função aqui? Isso é um paraboloide. Só que vocês estão acostumados com paraboloide assim, né? Z igual a x quadrado mais y quadrado. Isso aqui também é um paraboloide. Só que a diferença é que esse paraboloide aqui, ele é formado em torno do eixo z. E agora ele vai ser formado em torno do eixo y. É lá que ele vai aparecer. Então, você coloca aqui os eixos x, y e z. E agora, ó, o seu paraboloide ele vai ser formado em torno do eixo y. Então, ele vai ser algo mais ou menos assim, ó. Então, esse vai ser nosso paraboloide. Ah, professor, como é que eu sei isso? Você pode usar os mesmos passos para você desenhar o gráfico de uma função, né? Só que agora, o eixo y seria o eixo aqui da imagem. Aí você teria que tomar alguns cuidados, né? Mas, por exemplo, você poderia fazer para x igual a 0, você está no eixo, está no plano y, está no plano zy. Para z igual a 0, você está no plano xy, e aí você faz aquelas imagens, faz as curvas de nível, só que agora as curvas de nível vão estar no plano xz. Enfim, os planos vão ficar trocados, mas aí se você fazer com calma, você consegue achar o gráfico. Mas está aqui, eu já disse qual é o gráfico, né? Então o gráfico é esse daqui. Então olha só, mas preste atenção, o nosso sólido ele está entre o paraboloide e essa função aqui, y igual a 4. Que função é essa? Que desenho é esse? Isso aqui é um plano. Muito bem, é um plano onde ele corta em y igual a 4. Então, ó, o paraboloide, na verdade, ele cresce, ele vai infinitamente, né? Só que a minha limitação é entre ele e o plano y igual a 4. Então, esse plano y igual a 4, ele corta o paraboloide. Então, vamos dizer que está cortando bem aqui, ó. Aqui é y igual a 4. Então, a minha região fica limitada Então, o meu sólido está acima desse paraboloide, mas abaixo do plano y igual a 4. Então, nesse caso, ó, eu escrevo assim, que o meu y que está acima do paraboloide, ou seja, x quadrado mais z quadrado, é menor ou igual que y, que por sua vez é menor ou igual que 4. Então, isso significa que eu estou com este meu sólido aqui. Pronto. Agora que eu já sei como é meu sólido, agora que eu já sei que é do tipo 3, ou seja, eu vou integrar primeiro em relação a y, aí eu já consigo começar a caminhar pelo menos na minha integral. Então, quem vai ser a massa? A massa vai ser a integral tripla da minha função densidade. Já que a minha integral tripla é do tipo 3, eu vou começar integrando primeiro em relação a y. Ah, professor, e x e z? Calma, espera um pouquinho. Vou até escrever assim, ó. Vai ser uma integral dupla numa região D, e eu vou integrar primeiro em relação a y. O y está de x quadrado mais z quadrado até 4. Qual é a função densidade? Essa daqui. Vai ficar raiz de x quadrado mais z quadrado. E eu vou integrar primeiro em relação a y. Depois que eu integrar em relação a y, eu vou ficar com uma integral dupla. Então, eu vou colocar aqui dA, que eu não sei qual é a ordem que eu vou usar ainda. Então, vou deixar assim por enquanto. Aí, olha só. Eu tenho que integrar essa função em relação a y. Aparece o y aqui nessa função?
Não aparece. Então, isso para mim é constante. Então, vai ficar essa constante vezes y. Então, isso aqui vai ficar igual a massa. A massa vai ser igual. Integral aqui d. Aí aqui vai ficar raiz x² mais z² y. Só que o meu y vai de x² mais z² até 4. Depois eu vou ficar com uma integral dupla. Aí eu vou substituir, no lugar do y, eu vou substituir 4, depois isso daqui. Então, a minha integral vai ficar integral dupla, raiz de x² mais z², parêntese, aqui, 4 menos, que outro parêntese, x² mais z². E aqui dA. Pronto. Então, ó, eu fiz a minha primeira integração em relação a y e obtive isso daqui, gente. Ó. Então, como eu falei, depois que você faz a primeira, você tem uma integral dupla. Essa integral dupla só depende de duas variáveis. Quem são? Variável x e variável z. Agora, eu vou integrar em relação a essas variáveis aqui. Só que a pergunta é, quem é a minha região D? A minha região D é a projeção desse sólido, é a sombra dele no eixo XZ. Então, se você pegar esse sólido e projetar ele no eixo XZ, que figura vai formar aqui no plano XZ? Qual vocês acham? Vai formar um círculo, vai formar um disco. Então, se você fosse projetar esse sólido no plano XZ, você ia ter isso daqui, ó. Aqui o plano XZ, você ia ter um círculo, um disco. Esse disco aqui tem raio igual a quanto, gente? Qual é o raio do disco? Raio é 2. Porque, ó, quando y é 4, aqui você tem x² mais z² igual a 4, que é 2 ao quadrado. Então, aqui é 2. Então, a sua região D é um disco, centro na origem e raio 2. Então, aqui eu vou usar o quê para calcular? Coordenadas polares. Então, nesse caso aqui, ó, o R vai de 0 a 2, o θ vai de 0 a 2π. Claro que nesse caso o Z está fazendo o papel do Y, né? Então o Z que é R seno e o X é R cosseno. Tá, gente. Já que eu vou passar isso aqui para coordenadas polares, o que vai acontecer? Aqui eu tinha x² mais z². Mas em coordenadas polares, isso aqui é igual a quanto, gente? x² mais z². Em polares, isso aqui é quanto? É o r ao quadrado. Né? Em polares, x² mais z² é r ao quadrado. Se isso aqui é r ao quadrado, então a raiz disso aqui, ó, é só r. Então, aqui vai aparecer r vezes 4 menos r ao quadrado. E vai aparecer um r aqui de brinde, né? Não esquece do r aqui do brinde. Então, vai ficar r ao quadrado vezes 4 menos r ao quadrado. E a gente já vai concluir essa questão. Se você já quisesse transformar em coordenadas polares, você poderia fazer também, tá? Já dá o mesmo resultado, não tem problema. Mas eu preferi fazer com calma. Primeiro em relação a y, depois ver o que a gente faz com as outras duas. Então, a minha massa, como é um retângulo polar, tanto faz, né? Então, eu vou colocar de 0 a 2π, de 0 a 2. Como eu falei, aqui vai aparecer r ao quadrado, 4 menos r ao quadrado. E aqui, dr dθ. Apareceu ao quadrado aqui porque tem o r de brinde aqui, que é o fator de correção, né? Mas vai ficar assim. Como aqui eu não tenho θ, então já posso dividir aqui dessa forma. Ó. Vai ficar integral de 0 a 2 r², 4 menos r², dr, vezes integral de 0 a 2π, dθ. Aqui eu vou distribuir. E essa integral aqui vai ser 2π. Então, aqui, vou fazer aqui embaixo. Então, a massa vai ser igual a 2π vezes integral de 0 a 2.
Aí distribuindo vai ficar 4r ao quadrado menos r à quarta. Isso integrando em relação a r. Agora eu vou integrar. Isso vai ficar 2π. Aqui vai ficar r ao cubo sobre 3. Vai ficar 4/3 de r ao cubo. Menos. Aqui vai ficar r à quinta sobre 5. Isso indo de 0 a 2. Gente, quando eu colocar r igual a 2, aqui vai ficar 2 ao cubo vezes 4. Só que o 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é 2 à quinta. Aqui é a mesma coisa. Quando eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 à quinta. Então, vai ficar 2 à quinta sobre 3 menos 2 à quinta sobre 5. Vou tirar o MMC, que é 15. Então, isso aqui vai ficar igual a 2π, 15. Tá, e quando eu colocar o 0, vai ser 0, né? Então, ó, 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 2 à quinta. Então, vai ficar 5 vezes 2 à quinta. Menos 15 dividido para 5 é 3 vezes 2 à quinta. Vai ficar 3 vezes 2 à quinta. O 2 à quinta é um fator comum. Então, vai ficar só 5 menos 3. Quanto é 5 menos 3? É 2. 2 vezes 2 à quinta é 2 à sexta. Vezes o 2 aqui fora, 2 à sétima. Então, a massa vai ser igual a 2 elevado a 7 sobre 15 π. Claro que você não precisava fazer isso que eu fiz, né? Você poderia realmente só já calcular 2, só que você ia ter mais trabalho, porque 2 à quinta é 32. Aí você tem que multiplicar 5 vezes 32, menos 3 vezes 32, mas ia dar o mesmo resultado. Aqui, ó, 2 à sétima. Bom, 2 à quinta é 32, 2 à sexta é 104, 2 à sétima 128. Então aqui vai ser 128 dividido para 15 π. Como isso aqui era uma densidade, né? Então a gente descobriu a massa. Então isso aqui está em quilos, de acordo com a questão, é em quilos. Então esse foi o nosso resultado. Alguma dúvida, gente? Tá tudo certo até aqui? Pegar as tripas, está de boa? Então tá bom. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Quarta-feira eu resolvo um exemplo de volume e a gente dá continuidade aí no nosso assunto, tá bom? Obrigado pela presença, a gente se vê novamente quarta-feira.